glória a Deus. Irmãos, queria convidar agora o pastor Yuri para estar aqui. Vamos estender as mãos para cá, irmão? Vamos orar pela vida dele, amém? Querido Deus e eterno Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, por tudo que já foi, Senhor, falado aqui, Pai, por meio da Tua palavra, mas nós estamos sedentos para ouvir mais e mais do Senhor, Pai. Pai, eu quero Te entregar agora a vida do pastor Yuri, Senhor, que o Senhor o conduza, que Teu Espírito Santo nos dê compreensão e entendimento, Senhor, da Tua palavra pregada em nome de Jesus, Pai. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, sensibilize o nosso coração, Senhor, porque sabemos que o pastor Yuri vai levar a palavra até os nossos ouvidos, mas é o Teu Espírito que nos conduz a Tua palavra até o nosso coração. Então abra o nosso coração e que nós venhamos poder ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, abençoa a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Tem um vídeo. Dá para passar o vídeo agora? Cadê o vídeo? Tem um vídeo aí. O pastor Léo falou que era melhor deixar para passar à tarde. Começar com o vídeo. Vai ficar um pouquinho pequeno, mas... Aí. Seja bem-vindo à Escola do Discípulo. Nós temos um sonho de contribuir para a formação da espinha dorsal teológica da próxima geração, contribuindo para que os crentes sejam intelectualmente robustos e espiritualmente vibrantes. Por isso, nós nos dedicamos a falar da Palavra de Deus, por meio de documentários, cursos, vídeos e especialmente por meio de exposições sistemáticas da Bíblia, capítulo por capítulo, e tudo isso de forma gratuita para todas as pessoas por meio do YouTube. Na nossa série documental de 7 episódios contando a história do cristianismo como você nunca viu, o objetivo era capturar a imaginação das pessoas para que elas soubessem que Deus sempre foi soberano na história e Ele nunca ficou sem voz na história. A série já conta com mais de 7 milhões de visualizações em todos os episódios, tem abençoado centenas de milhares de pessoas e temos recebido inúmeros testemunhos de pessoas que estão voltando para suas igrejas ou buscando congregar em alguma igreja depois de ter assistido a história do cristianismo. A Semana Teológica e o curso Espiritualidade na Prática reuniram mais de 10 mil pessoas interessadas em aprofundar a sua vida com Deus e viver o estilo de espiritualidade de Jesus Cristo. Tivemos gente da Itália, do Japão, da Estônia, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Chile, gente de todos os continentes, todos reunidos, e nós caminhamos por vários meses juntos, aprendendo sobre as disciplinas espirituais, como podemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus através do estudo da palavra e de todas as outras disciplinas. Nós ainda temos muitos sonhos e projetos. Ainda em 2022, agora em setembro de 2022, nós lançaremos o nosso novo documentário. Um documentário apologético sobre as grandes questões da vida, as grandes questões da fé. Uma parceria que nós fizemos com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E nesse documentário nós buscaremos responder essas grandes questões. Será que Deus existe? É plausível acreditar em Deus? Todos os caminhos levam a Deus? O cristianismo é confiável? Nós podemos confiar na Bíblia, mas a ciência já não desacreditou a Bíblia ou o cristianismo. Nós queremos oferecer uma apologética robusta, firme, humilde, para preparar a nossa próxima geração. Mas o legado principal da Escola do Discípulo está para além dos cursos e dos documentários. Nós acreditamos que, assim como os discípulos no caminho de Emaús, o coração das pessoas volta a queimar quando elas estão em contato com a palavra de Deus. Por isso, nós nos dedicamos semanalmente a expor as Escrituras, capítulo por capítulo, e oferecemos isso gratuitamente para qualquer pessoa de fala portuguesa poder compreender a Bíblia e se aprofundar nela. Hoje, para a glória de Deus, já são mais de 430 mil pessoas inscritas no canal da Escola do Discípulo que acompanham esses conteúdos. O que nos move é saber que no futuro próximo, qualquer pessoa de fala portuguesa vai poder entrar ali no canal do YouTube quando tiver uma dúvida acerca de um texto bíblico, e ali ela vai encontrar uma aula inteira sobre aquele capítulo, e assim ela vai poder se aprofundar nas Escrituras, na Palavra de Deus,
e experimentar o seu coração voltar a queimar. Nós estamos comprometidos com as palavras do profeta Abacuque, de que o conhecimento da glória do Senhor se estenda sobre a terra, assim como as águas cobrem o mar. E é por isso que nós nos dedicamos a expor as Escrituras gratuitamente, para contribuir para que a igreja seja cada vez mais intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. É isso aí. Essa é a escola do discípulo, gente. A gente fez esse vídeo no final do ano passado, em setembro do ano passado. Agosto do ano passado. Então ele já está meio desatualizado aí nos números, mas a palavra que eu quero ministrar agora à tarde, ela é uma palavra de encorajamento para nós, para a igreja do Senhor Jesus, para mim, e tem tudo a ver com o sentido do que nós fazemos na escola do discípulo. As próximas duas palavras, o que eu vou falar agora e depois, tem tudo a ver com o nosso coração, com aquilo que a gente, usando as palavras de Jeremias, com o fogo dentro dos nossos ossos. Nós amamos a Bíblia. Nós cremos que a palavra de Deus é um instrumento através do qual a igreja ela é trazida de volta para o centro da vontade de Deus. Quando nós nos debruçamos sobre ela, o Espírito Santo ilumina os nossos olhos para que nós sejamos impactados e transformados pela Bíblia. Não há como exagerar na importância da palavra de Deus para a vida da igreja local e para a nossa vida como discípulos de Jesus. Eu já compartilhei algumas vezes aqui com alguns irmãos sobre experiências que eu vivi no campo missionário. Depois de ter um treinamento missionário aqui no Brasil, de 2 anos, lá em Belo Horizonte, eu fui para o Nepal, E fiquei lá no Nepal praticamente 1 ano, trabalhando com plantação de igrejas. Então, o nosso trabalho era, em primeiro lugar, dar suporte para as igrejas que já existem no Nepal. O Nepal é um país não alcançado, Isso quer dizer que a igreja nepalesa do país mesmo, ela não tem a condição hoje de alcançar todo o seu país, então precisa de ajuda de fora. E os cristãos correspondem a 0,6% da população nepalesa. É uma população pequena. E as igrejas precisam de muita ajuda. Então, nosso trabalho primeiro era ir até os vilarejos, alcançar os irmãos, as igrejas espalhadas pelo país, levando recurso, levando treinamento, pregando, levando encorajamento e capacitando aquela igreja para cuidar da plantação de um novo projeto. Então, nós viajávamos até aquele lugar onde havia uma igreja, ficávamos ali alguns dias, e ali estudávamos a palavra, separávamos algumas pessoas que a gente discipulava mais de perto, aqueles que eram os líderes da igreja, falávamos sobre estratégia de plantação de igreja, e depois íamos para uma região próxima, ainda não alcançada, e passávamos ali o filme Jesus, ficávamos alguns dias orando pelas pessoas, e algumas iam entregando a vida a Jesus. E aí aqueles primeiros cristãos que nós fomos ajudar ficavam então responsáveis por dar o apoio para aquela nova comunidade. E nós vimos muitos milagres, vimos muitas coisas assim, Deus se movendo de uma maneira poderosíssima, como eu mesmo nunca havia visto antes. Mas uma experiência, a primeira experiência marcante que eu tive lá no Nepal em 2011, foi na primeira viagem que nós fizemos. Nós fizemos um circuito de viagens, passando por vários vilarejos, e fizemos como na primeira viagem de Paulo. Nós passamos pelas cidades e depois fizemos a viagem de volta, passando pelas mesmas cidades que havíamos visitado, para confirmar os irmãos. E na primeira viagem nós fomos para um povoado mais no sul do Nepal, chamado Nisgurt. É o nome do vilarejo lá. E ali nós encontramos, irmãos, uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Era uma igreja composta por umas 15 a 20 pessoas. E eles eram cristãos que amavam a Jesus. E eles se reuniam num antigo galinheiro. Eles tinham um galinheiro do vilarejo lá, construíram um galinheiro novo. E todo mundo, tiraram as divisórias lá, e era
casebrezinho assim, e é ali que era o local de culto deles, né? Então eles entravam ali e cultuavam ao Senhor e cantavam, e era realmente poderoso, realmente maravilhoso. Eu estava com aqueles irmãos e no culto que eu participei com eles, uma menina se levantou e foi à frente, começou a orar. E as mulheres nepalesas, sempre que vão orar ou vão falar em público, elas cobrem a cabeça, né? Normal. Ela foi, cobriu a cabeça, cantou uma música, chorou e deu uma palavra para a igreja. Eu não estava entendendo nada, né? Aí eu perguntei para o meu intérprete, o que ela está fazendo? O que a igreja está tão comovida? E aí ele disse também, chorando, ele falou assim, olha, ela é a primeira missionária dessa igreja que essa igreja está enviando. Eu falei, como? A igreja tem 20 pessoas reunidas num galinheiro, um sol escaldante, e estão enviando missionários. Ela está sendo enviada para um outro vilarejo que aqui não tem igreja, para ela começar a evangelizar lá e plantar uma igreja. Eu falei, uau! Cada hora era uma lapada diferente que eu levava assim, né? E aí, naquela noite, nós fomos para o vilarejo vizinho. E aí nós carregamos as coisas, o telão para passar o filme Jesus, os folhetos, né? E estávamos lá montando as coisas e as pessoas passavam, olhavam, quem que são essas pessoas? O que eles estão fazendo aqui, né? Até que se reuniram lá para assistir o filme. Enquanto eles estavam assistindo o filme, nós nos reunimos, estávamos orando, intercedendo pela palavra que viria depois. E eu me voluntariei. Era a primeira vez que a gente ia fazer isso. Eu falei, não, deixa eu pregar, então. Assim que acabar o filme, eu que vou dar a palavra. Aí o pastor que estava com a gente falou assim, não, irmão, tudo bem, pode ir lá. Aí a gente vai ficar aqui orando pelo irmão, para não ter nenhum levante, nenhuma perseguição. Aí eu falei, aqui é uma região assim, difícil. Ele, sim, a gente nunca conseguiu estabelecer a igreja aqui, porque todas as vezes que a gente veio para cá, a gente foi apedrejado. Então, assim, mas vai lá pregar. E estava tão escuro, a gente estava assim, no meio do mato praticamente, né? Era um lugar aberto, mas você está falando do meio do nada. Então não tinha luz elétrica. O filme a gente estava passando num gerador a diesel. Então tinha muitas pessoas, a gente conseguia ver pelo reflexo da tela, tinha muitas pessoas. Mas não dava para ver nada. Se desligasse a tela, ficava tudo escuro. Eu falei, gente, é tão escuro que se jogaram uma pedra aqui não dá nem para desviar, que eu nem vou ver a pedra, né? Vai ser tipo Estevão, um sermão e pronto. Mas eu falei, amém, estamos aqui para isso. E aí eu preguei. E enquanto eu comecei a falar e meu intérprete me traduzia, algumas pessoas, né, começaram a se levantar e xingar e saíram ali, e outras pessoas ficaram. No dia seguinte, nos procurou um rapaz, um jovem, de uns 18 anos, 17, 18 anos. E ele pediu para falar comigo. Aí eu falei, pois não. Ele falou assim, olha, eu estava ontem lá e fui convidado para assistir aquele filme e eu assisti do começo até o fim. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Aí ele falou assim, mas eu não entendi nada. Não entendi nada do que esse filme queria dizer, o que vocês estavam querendo fazer com isso. Mas aí, depois você falou algumas palavras depois do filme. Aí eu falei, vai ser agora. Aí ele falou, e aí eu também não entendi nada. Mas eu estou com um sentimento estranho desde ontem. Ele falou. Que mesmo sem eu entender nada do filme e da sua palavra, enquanto eu estava assistindo aquilo e ouvindo, eu senti no meu coração uma tristeza. É como se eu conseguisse olhar para dentro de mim mesmo e eu vi que eu sou muito errado. E eu acho estranho isso, porque eu sou um bom hindu. Eu pego a bênção todo dia com o sadhu, que é o sacerdote hindu, né? Eu pego a bênção todo dia com o sadhu, eu cumpro os meus deveres religiosos. Então eu não entendo por que eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo como se nada daquilo que eu fiz ou daquilo que eu faço para os deuses fosse capaz de me deixar correto, de me deixar limpo. Eu estou me sentindo sujo e eu preciso que alguém me ajude. Eu estou entrando em desespero, eu preciso ser perdoado. Ele usou essas palavras. Eu preciso ser perdoado, mas eu não sei como. E aí eu vi
que apesar da nossa limitação, a limitação da língua, da cultura, da comunicação em si, enquanto o evangelho foi pregado, o Espírito Santo atuou no coração daquele jovem, gerando consciência de pecado. Ele entendeu que ele precisava de salvação e que aquilo que ele fazia religiosamente não era o suficiente para salvá-lo. E é isso que acontece quando uma pessoa se encontra com Jesus. Esse é o trabalho da regeneração. Se ele não tivesse nascido de novo, ele jamais perceberia o seu próprio pecado. E aí eu fiquei muito emocionado com aquilo. Eu falei assim, aí eu, agora com mais tempo, eu fui explicando para ele o que estava acontecendo, qual era esse sentimento, abri a Bíblia com ele, comecei a passar por alguns textos e o convidei a fazer a oração de entrega. Ele entregou a sua vida a Jesus e nós seguimos viagem. Fomos por várias outras cidades e quando nós voltamos, passamos de novo por lá. Ele estava cooperando na igreja, ele era o braço direito do pastor, fazendo visita nas casas, lendo a Bíblia na casa das pessoas. Virou praticamente pastor auxiliar da igreja do Galinheiro. e aquilo foi tão significativo para mim. Eu fiquei, como eu falei, quase um ano lá. Mas eu podia ter voltado no dia seguinte, que eu já estava assim, já cumpri o meu chamado. Aquilo que aquele jovem sentiu quando a palavra foi pregada é a mesma coisa que 2 discípulos de Jesus sentiram depois da morte de Jesus, no dia da ressurreição, quando eles estavam sem compreender o que estava acontecendo, do mesmo jeito que aquele jovem não compreendia. Estes 2 discípulos também se encontravam da mesma forma e tiveram a mesma experiência. E eu queria refletir com vocês nesse texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Com certeza vocês já conhecem esse texto, já ouviram muitas vezes. Prometo que vai ser uma reflexão breve, mas é um texto que praticamente reflete aquilo que nós acreditamos na escola do discípulo e por que nós fazemos aquilo que nós fazemos. Por que a nossa empreitada espiritual é a exposição da Bíblia? Por que a gente não está escrevendo os nossos livros ou usando outros métodos ou outras estratégias, senão a exposição das Escrituras? Este texto é o nosso texto principal da escola do discípulo. Eu quero compartilhar o que eu percebo nele. É um texto eu costumo dizer, de Moisés no caminho de Emaús. Todo mundo fala, Moisés no caminho de Emaús? Vocês já vão entender. Mas não é Jesus no caminho de Emaús, os discípulos no caminho de Emaús, não. O que chama atenção para mim aqui é Moisés no caminho de Emaús. Veja só, no versículo 13, nós lemos assim: naquele mesmo dia, qual era esse dia? Era o dia da ressurreição de Jesus, no domingo. Naquele mesmo dia, 2 deles, ou seja, 2 discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então, ele está falando da morte de Jesus, dos eventos da crucificação. Eles estavam conversando sobre isso. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então aqui a gente já tem uma cena de afastamento, diga afastamento. Eles estavam se afastando de Jerusalém em direção a Emaús, se afastando do local da sua fé, da cidade onde os seus amigos, outros discípulos estavam, e estavam indo para uma região distante. Então eles estavam se afastando do local da fé, estavam se afastando da comunidade da fé, porque os outros discípulos estavam lá, as mulheres estavam lá em Jerusalém, mas eles estavam muito entristecidos e discutiam e conversavam indignados que as expectativas que eles tinham sobre Jesus, para eles, não haviam se concretizado. Então eles estavam frustrados, em esfriamento, em afastamento.
Dessa mesma forma, nós encontramos muita gente hoje em dia em processo de afastamento da igreja, afastamento da comunidade cristã, se afastando dos amigos, dos irmãos, das irmãs, do lugar onde nós celebramos a fé, e por causa de suas muitas frustrações, por causa das tristezas que têm, porque Deus não agiu da forma como elas esperavam que Deus agisse em alguma área da sua vida, elas se frustraram com Deus e começaram a entrar nesse caminho de afastamento, de esfriamento. É assim que nós encontramos muita gente hoje em dia, muita gente. E aí, enquanto eles estão caminhando, Jesus se coloca ao lado deles e começa a caminhar com eles. Mas os olhos deles são impedidos de reconhecê-lo. Eu vou confessar um pecado. Eu falo que eu vou confessar um pecado, todo mundo levanta a cabeça e já olha, regala o olho. Mas eu já falando sobre esse texto, sem prestar a devida atenção, já falei sobre como que às vezes Jesus está do nosso lado e a gente é incapaz de perceber que Jesus está conosco. E a gente fica reclamando para Jesus, falando as coisas, e Jesus está do nosso lado, e a gente não percebe por causa da distração, a gente não percebe Jesus por causa da nossa falta de fé, a gente não percebe Jesus por causa da nossa tristeza. Só que, na verdade, quando nós olhamos para esse texto, o texto não diz que os discípulos, eles não conseguiram ver Jesus como se fosse uma incapacidade deles. Não. O texto diz que os olhos dos discípulos foram impedidos de reconhecer Jesus. O próprio Jesus, em outras traduções, ocultou-se da vista dos discípulos. E aí, quando eu leio isso, eu imagino assim, eu não sei se Jesus se ocultou espiritualmente, tipo assim, foi um negócio espiritual que eles olhavam para Jesus e não reconheciam, ou se Jesus estava andando e colocou o pano assim, né, foi meio escondido, foi conversando, não sei como que Jesus se escondeu. Sei que Jesus se escondeu da vista daqueles dois discípulos. E aí vem uma pergunta no meu coração. Por que que Jesus se escondeu desses dois discípulos? O propósito de Jesus não é se fazer conhecido, não é se revelar, não é falar ao coração das pessoas. Aqueles dois discípulos estavam tristes, desanimados. Eles já haviam visto, aliás, eles já haviam encontrado as mulheres que testemunharam a ressurreição. As mulheres já haviam dito para eles, olha, Jesus ressuscitou. Então eles estavam com um problema para crer, eles estavam tristes, frustrados, se afastando. Falou, Jesus, é a hora de se manifestar. Por que o Senhor já não se manifestou? Por que o Senhor já não se mostrou para eles, já confirmou a fé deles? Por que o Senhor demorou a agir? Mas o texto vai mostrar para nós a razão pela qual eu acho que Jesus se ocultou da vista deles. E muitas vezes parece que Jesus faz o mesmo conosco. Em momentos cruciais da nossa vida, quando a gente está se sentindo desanimado ou triste, ou estamos passando por um problema, e tudo que a gente quer é ouvir uma palavra de Deus, é sentir a presença de Deus, mas parece que nós ouvimos um grande silêncio. Parece que Jesus simplesmente não está ali. Eu não sei se você já se sentiu assim, você já passou por uma situação parecida. Eu já passei por alguns momentos assim, onde eu queria muito ouvir a voz de Deus, onde eu precisava de um direcionamento, ou em momentos onde eu fiquei frustrado ministerialmente, frustrado em alguma situação, eu queria ouvir Jesus, eu queria ver Jesus, eu queria ter comunhão com Jesus, mas parecia que o céu estava em silêncio. E aí então Jesus caminha com esses homens. E no versículo 17, nós lemos assim: Ele, Jesus, lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Engraçado isso, né? Como Jesus é dialógico, ele gosta de conversar, de dialogar. Jesus sabia do que eles estavam falando. Mas em momentos em que a gente está triste, a gente está precisando desabafar, Deus nos dá espaço para fazer isso. Deus não é aquele pai que fala assim, engole o choro, não chora. Entendeu? Não. Existe espaço para você dizer, Deus, está doendo. Eu estou triste. Jesus pergunta para os discípulos e dá espaço para que eles
elaborem sobre os seus sentimentos. Isso é pedagógico, isso é terapêutico. Porque nós temos um Deus que é onisciente, mas Ele não pressupõe, Ele não se impõe. Ele é onisciente, mas Ele nos dá espaço para que a gente fale, para que a gente coloque as nossas dúvidas e os nossos sentimentos para fora. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali nesses dias? Quase chama Jesus de alienado, né? Aquela pessoa que está orando, quase xinga Deus. É alienado, você não sabe, você é o único daqui que não viu o que aconteceu? E Jesus, que coisas? Jesus é muito bom, né? E eles começam a dizer o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós que esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Então, olha só, eles contaram para Jesus tudo o que aconteceu, mas eles estavam num momento tão difícil de crer que, mesmo eles tendo testemunho dos discípulos e das mulheres, eles não conseguiam crer naquilo que as outras pessoas estavam dizendo. É um processo tão forte de esfriamento, de afastamento, de frustração, que a pessoa se torna, como que eu posso dizer, impermeável à fé e aos testemunhos. Eu não sei se você já passou por isso, de você estar num sentimento tão, sentindo distante de Deus, que você vê outras pessoas sendo abençoadas, você vê outras pessoas falando de Jesus com muita alegria, provando da presença de Deus, e você fala assim: eu já fui assim, mas eu não consigo, eu fico feliz pelo meu irmão, pela minha irmã, olha que maravilhoso, as pessoas falando, vibrando com a palavra, mas parece que o meu coração está seco, está árido, eu não consigo mais crer. Era isso que estava acontecendo com eles. E aí então, vem o turning point da história. O ponto de mudança. Jesus, no versículo 25, diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer por essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. É por isso que eu chamo para mim essa reflexão de Moisés no caminho de Emaús. Porque agora Jesus confronta a fé deles. Porque Jesus realmente ele é muito bondoso e ele não chega dando carteirada, ele dá espaço para a gente falar daquilo que a gente está sentindo do nosso coração. Mas Jesus também corrige. E agora Jesus começa a corrigir os discípulos dizendo assim: como vocês demoram a crer naquilo que já estava escrito. Já estava escrito na lei e nos profetas, em Moisés e nos profetas, tudo o que aconteceu nesses dias. Se vocês tivessem mais fé e vocês tivessem mais intimidade com as Escrituras, vocês não teriam ficado frustrados como vocês ficaram. A frustração de vocês está no fato de que vocês esperavam que o Messias se levantaria em Israel e assumiria uma posição política, seria um líder militar. A expectativa de vocês não estava alinhada com as Escrituras. Vocês se esqueceram das Escrituras, vocês leram superficialmente, vocês não creram naquilo que estava ali, e por causa disso, vocês estão se sentindo assim. E aí então Jesus começa a dar uma aula de Antigo Testamento para eles. O povoado de Emaús até Jerusalém são 11 quilômetros. Imagina 11 quilômetros
de Jesus expondo as Escrituras. Teologia do Antigo Testamento. E Jesus vai falando. E olha, é isso que está escrito. E é isso que diz respeito ao Messias. E isso que deveria acontecer com o Messias. E eu imagino eles andando e falando, rapaz, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Já teve esse sentimento quando você está ouvindo a exposição da palavra e aparece um princípio novo e você fala assim, uau, eu não tinha pensado nisso. Caramba, e você volta para casa e parece que aquilo amplia sua mente e muda tudo. Era assim que aqueles discípulos começaram a se sentir. Eles com Jesus e Moisés no caminho de Emaús. Até rimou, né? E aí Jesus então vai explicando, 11 quilômetros. Falei, gente, eu sei que 11 quilômetros para vocês aqui não é nada, que vocês são tudo fitness, né? 11 quilômetros para vocês tiram de letra. Mas rapaz, é chão. E aí o que aconteceu depois dessa caminhada? Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Olha que interessante, na primeira atitude de Jesus, se coloca ao lado deles, companheirismo, Jesus presente. Depois Jesus pergunta o que eles estão sentindo, Jesus dá espaço para que eles falem. Depois Jesus corrige e chama atenção. E agora por último, Jesus fala assim, agora é com vocês, eu vou adiante, agora está na hora de vocês tomarem uma atitude. E aí eles falam, insistem com ele, dizendo, fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estava à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. E então Jesus desapareceu da vista deles. E então perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha que versículo poderoso. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali eles encontraram os 11 e os que com ele estavam reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. A história começa com afastamento, com esfriamento, com frustração. E agora a história termina com ânimo, com alegria e com testemunho. Eles andaram, gente, um dia inteiro, 11 quilômetros. Eles chegaram já anoitecendo. Viram Jesus e não esperaram. Falaram assim, vamos esperar amanhã, né? Porque hoje a gente já andou demais, agora para fazer todo o caminho de volta. Não, eles saíram correndo no mesmo horário. E eu acho que esse percurso de 11 quilômetros que eles fizeram em um dia, eles devem ter feito em 1 hora. Estavam animados, eles estavam felizes, eles estavam dispostos. Algo mudou, algo aconteceu no coração deles e agora, eles que não estavam conseguindo crer no testemunho dos outros, eles estavam dizendo, aconteceu comigo finalmente, nós também vimos, nós vimos Jesus, estamos animados, estamos felizes, ele ressuscitou mesmo, ele esteve conosco, vocês não acreditam? E eu imagino que eles devem ter contado essa história 1000 vezes para as pessoas. A gente estava andando e ele falou, ele começou a falar das Escrituras, e ele falava das Escrituras e as coisas faziam sentido, e o nosso coração começou a queimar. E eles estavam animados, eles se reintegraram, voltaram ao lugar da fé, Jerusalém, voltaram para a companhia dos irmãos da fé, e agora estavam testemunhando e participando da obra. Quando nós estamos dessa forma, ou encontramos pessoas que estão tristes, frustradas, em afastamento, em esfriamento, a gente ora pelas pessoas, a gente convida para vir à igreja, a gente se coloca ao lado, a gente tem que fazer que nem Jesus, né? Na verdade, essas atitudes de Jesus são quase um passo a passo para como discipular desanimados, né? Você pode usar esse texto para aprender como discipular um desanimado. Em primeiro lugar, fica junto da pessoa, igual Jesus fez. Segundo, deixa a pessoa falar, né? Se a pessoa quiser te xingar, deixa ela te xingar também. Xingou Jesus, né?
depois expõe as Escrituras, fala da Bíblia, e depois deixa a pessoa tomar uma atitude. Foi isso que Jesus fez com essas pessoas. E o coração delas queimou quando eles ouviram as Escrituras. Então, eu como pastor, eu quero muito que as pessoas que estão em afastamento, frustração e esfriamento, eu quero muito que elas voltem para o lugar da fé. Eu quero muito que os líderes sejam renovados. Eu quero muito que os perdidos entrem na igreja e recebam a palavra do Evangelho e se rendam a Cristo. Eu quero muito viver como parte de uma comunidade avivada. Eu quero muito ver os meus discípulos levando essa chama adiante. Eu quero muito ver os pequenos grupos se multiplicando lá na igreja. Mas como que eu faço isso? Como que eu alcanço esse nível de ânimo que esses discípulos de Emaús alcançaram? Como que eu posso fazer com que os membros da minha igreja e as pessoas da minha comunidade, da minha família, sintam-se com esse mesmo ânimo, com esse mesmo ímpeto? Isso acontece quando nós expomos as Escrituras. São as Escrituras. Não é a minha habilidade humana de gestão, de liderança. Não são os recursos que eu ou a minha igreja temos. Deus nos deixou as Escrituras inspiradas por Ele, para quando as pessoas frustradas, tristes, se encontrarem conosco, nós possamos dar a elas alimento que a palavra de Deus traz para nós. É por isso que nós expomos as Escrituras. A gente já recebeu, lá na escola do discípulo, muitas boas ideias de pessoas dizendo assim: por que na escola do discípulo vocês não fazem tal e tal, tal coisa? Vocês viram o que tal canal do YouTube está fazendo? Por que vocês não fazem igual? E por que vocês não lançam um curso assim, assim? Por que vocês não fazem um projeto assim, tal? Por que vocês não escrevem os livros de vocês? Porque eu sei que o coração das pessoas não vai voltar a queimar se as Escrituras não forem expostas. Então eu não vou perder tempo com outra coisa. Eu quero falar das Escrituras. Eu quero poder andar 11 quilômetros, é uma caminhada longa, expor a Bíblia toda demora. Uma caminhada longa. Mas eu tenho certeza que enquanto a palavra de Deus é pregada, os corações começam a mudar. Essa é a certeza que eu tenho, e eu creio tanto nisso que eu dedico a minha vida toda a isso. Que eu sei que isso faz diferença, isso fez diferença na minha vida, isso faz diferença na vida das pessoas. Nós recebemos muitos testemunhos. Essa semana passada mesmo, recebi o testemunho de uma moça que disse assim: olha, pastor, não parem, continuem. Eu nunca consegui ler a Bíblia, nunca consegui estudar a Bíblia sozinha, porque eu tenho TDAH. Eu não consigo me concentrar, mas quando eu escuto vocês falando, aquilo vai entrando no meu coração e eu não estou conseguindo mais parar. Eu termino uma aula, eu quero assistir outra, eu estou empolgado, estou entendendo a Bíblia pela primeira vez. Cara, eu nunca senti isso na minha vida, eu nasci na igreja. É isso, ela estava no caminho de Emaús, ela estava sentindo triste, estava sentindo vazia, mas agora, não por nossa causa, mas por causa das Escrituras, o coração dela voltou a queimar. É isso. Muitos outros testemunhos. Tem uma aula especificamente, se eu não me engano, é Efésios capítulo 2, lá no canal, que foi tão poderoso, assim, no meio da ministração, Deus colocou algo no meu coração, eu comecei a dar o meu testemunho, e eu fiz a oração de entrega no meio da aula, e eu não consegui conter as lágrimas, e eu vi ali no chat as pessoas falando: meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o Senhor está me visitando, eu quero entregar minha vida a Jesus. E muitas pessoas voltando para Jesus, porque a palavra estava sendo exposta. Se um pastor se comprometer a expor a Bíblia toda, de capa a capa, no púlpito da sua igreja, pregando um capítulo por domingo, sabe quanto tempo demora? Ele demora 20 anos para pregar a Bíblia toda, sem repetir um sermão. 20 anos. É uma caminhada longa. Mas quando nós nos dedicamos a expor a Escritura, é isso que faz o coração das pessoas queimar novamente. Eu vejo muitos líderes, muitas igrejas apostando tudo em metodologias, apostando tudo em evento.
apostando tudo no pregador X, no cantor Y, na metodologia tal, e não sei o quê, e cadê as escrituras? Eu vejo muita gente falando assim, olha, o Brasil está indo de mal a pior, a política, o governo e tal, a perseguição vai chegar e eles não vão mais deixar a gente pregar o evangelho e não vão mais deixar a gente ter Bíblia. E eu falo, gente, para muitas pessoas não vai fazer diferença nenhuma. Vai tirar o direito de ter uma Bíblia que eles já nem leem em primeiro lugar. A gente fala que está sendo atacado pelo inimigo que está do lado de fora, mas o que está trazendo doença para as igrejas é a nossa negligência do lado de dentro. Existe na França um afresco numa catacumba, eu não lembro o nome agora da moça, o professor Lucas não está aqui, ele com certeza ia saber. Uma pintura de uma mártir francesa, que durante a Inquisição, ela tinha textos bíblicos guardados com ela, e ela foi chamada então, foi perseguida e foi chamada a entregar as suas cópias dos textos bíblicos, e ela se recusou. E eles deitaram ela numa grelha. E ela morreu ali assada, queimada, porque ela se recusou a entregar aquilo que ela tinha de mais valioso, porque aquilo ia ficar para outros cristãos, a cópia das Escrituras. Cristãos ao longo das eras deram a vida para proteger esse texto que tantos de nós negligenciamos. E que tem o poder, debaixo da tutela do Espírito Santo, de nos avivar, de nos fazer voltar para o caminho, de fazer com que aquele que estava indo para longe volte para perto, aquele que não cria volte a crer, aquele que não falava agora volte a testemunhar e participe do que Deus está fazendo no mundo. É a palavra, é a palavra. Se nós dedicarmos o nosso tempo, os nossos esforços a outras coisas, nós vamos acabar como os discípulos no caminho de Emaús, frustrados. Eu achei que era assim que Deus ia me usar, eu achei que eu estava no caminho certo. Minha primeira experiência missionária foi na Angola. E acontece a experiência para o pastor Léo. Minha primeira experiência missionária, depois de eu receber uma palavra de Deus, eu fui para Angola, e ali eu sou fisioterapeuta, então estava trabalhando na equipe de saúde. E tinha uma outra equipe que fazia tradução de materiais bíblicos, e tradução de textos bíblicos, porque a tribo onde nós estávamos na Angola não tinha a Bíblia no seu próprio idioma. Então nós estávamos ajudando na tradução. A minha esposa, na época, eu conheci a minha esposa lá, né? Ela estava nessa equipe de tradução e eu estava na equipe médica. Aí aconteceu um rolo lá que me mandaram para a equipe de tradução também, e eu dou glória a Deus por isso, porque aí eu pude conhecer aquela serva abençoada, né, que hoje é a mãe das minhas filhas. E eu me lembro de conversar com um dos angolanos que estava nos ajudando a traduzir, e ele contou para nós quando a Bíblia chegou para o idioma Ubundu, que é o idioma de uma grande porção de tribos no centro africano. Ele falou que ele estava lá na inauguração, no culto de ação de graças, pelo primeiro Novo Testamento, traduzido para o Ubundu. E era uma grande festa. Estava cheio de gente, as pessoas cantando, coral, estavam os missionários, e aí eles fizeram uma entrada maravilhosa, assim, e um garoto veio trazendo o primeiro exemplar impresso do Novo Testamento na língua deles. E eles estavam que não se aguentavam. E aí um jovem perguntou para o missionário, e falou assim, eu estou tão feliz, será que um dia todo mundo aqui vai poder ter uma dessa? O missionário falou, vai, em nome de Jesus, estamos trabalhando para isso. E ele falou assim, lá no seu país vocês têm a Bíblia assim já traduzida no idioma de vocês? E o missionário canadense falou assim, temos sim, graças a Deus. Mas vocês têm assim só a metade igual a gente, ou você já tem ela inteira? Não, lá a gente já tem ela inteira. Falou, mas deve ser muito difícil conseguir, deve ser muito caro, né? Você ter a Bíblia toda. Aí ele falou assim, não, na verdade é bem simples, cada pessoa deve ter umas 5 Bíblias em casa, 6. Aí o jovem parou e falou assim, mas
Então vocês nem pecam mais, né? Nós temos um tesouro nas mãos. Tesouro capaz de mudar a nossa vida, de aquecer o nosso coração, de mudar a nossa história. A nossa igreja tem que ser a igreja da palavra. A igreja onde a palavra é pregada com autoridade, com santidade, com firmeza, com profundidade, porque aí nós veremos essas cadeiras cheias de discípulos nos caminhos de Emaús, dizendo: meu coração voltou a queimar, eu voltei a crer, eu consegui voltar a orar, eu consegui voltar a celebrar, agora eu estou sentindo a presença de Deus de novo na minha casa, eu estou orando pela conversão dos meus familiares, graças a Deus, a palavra me trouxe de volta. Esse é o testemunho que nós mais amamos ouvir, que nós mais queremos ouvir. É claro que nós amamos ouvir testemunho de alguém que foi curado, né, uma cura física, um milagre financeiro, tudo isso é maravilhoso, nós amamos todos os tipos de testemunho. Mas quando a gente ouve alguém dizer: meu coração voltou a queimar, quando eu ouvi a palavra de Deus, cara, é aí que o nosso coração também queima. Eu falo: é isso. Esse é o avivamento que eu quero viver. Às vezes as pessoas falam de avivamento como um momento em que a igreja experimenta algo que muitas vezes nem na Bíblia aparece. Algumas coisas que podem até trazer confusão. Mas o avivamento verdadeiro, o avivamento que eu quero viver, é um avivamento onde cada pessoa vai estar abraçada com a sua Bíblia e vai andar, vai ler a Bíblia, e elas têm a Bíblia no coração e sabem recitar de cor, e não conseguem ler a Bíblia sem ter lágrimas nos olhos. Elas só falam de Jesus. Tem um grupinho ali falando de Jesus, tem um outro grupinho ali estudando a Bíblia, tem um outro grupo ali evangelizando com a Bíblia na mão. É esse avivamento que nós desejamos, o avivamento da palavra aquecendo os corações. Não podemos negligenciar esse tesouro que Deus deixou para nós. Amém? Se você tem passado por momentos difíceis, se você tem se sentido em afastamento, em esfriamento, volta para a palavra. Eu garanto a você, volta para a palavra. Faça como Lutero, prostrado em oração, molhando as páginas da sua Bíblia com suas lágrimas, dizendo: Senhor, abre os meus olhos, eu quero vê-lo, eu quero sentir tua presença, mas eu não quero que isso esteja ligado a ninguém, ou a nenhum evento, ou a nenhuma outra experiência, senão os meus olhos se abrindo diante da tua palavra. E aí, meus irmãos, o coração volta a queimar, o cansaço vai embora, a tristeza vai embora, a incredulidade vai embora. Eu creio nisso para a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos agora na Escola do Discípulo com aproximadamente 60% da Bíblia já exposta, capítulo por capítulo. Então, se você entrar lá e falar assim: quero estudar Gênesis, já tem a exposição completa de Gênesis, tem exposição completa de Êxodo. Eu quero ir lá para o Novo Testamento, tem exposição completa de Lucas, tem exposição completa de Atos dos Apóstolos, tem exposição de Efésios, Colossenses, Filemão, tem exposição de Ruth, Juízes, de Daniel. Todos esses textos que podem fazer o seu coração voltar a queimar estão lá expostos. Eu estou agora fazendo exposição de 2 Coríntios, fizemos 1 Coríntios semestre passado, agora 2 Coríntios. Eu acredito que antes do meio do ano que vem, talvez até antes, a gente consiga terminar esse projeto. E aí, meus irmãos, eu falo assim: Deus pode me levar para a glória? Minha tarefa aqui está cumprida, eu quero que esse seja o meu legado para as próximas gerações. Que qualquer pessoa pode entrar no YouTube e: puxa, eu li esse texto aqui, estou com uma dúvida, entra lá, o coração volta a queimar. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia sozinho, eu não estou com prática, eu não estou com constância para estudar a palavra, entro no carro, não vou colocar aqui aquele pessoal lá da Escola do Discípulo. Não precisa nem falar de Escola do Discípulo, não precisa lembrar meu nome, não precisa saber o nome do Felipe, da igreja. Vai para a palavra. Quando
Quando eu falo esse negócio, né, que a gente vai terminar a exposição da Bíblia e Deus pode me levar, minha esposa fica brava. Né? Vai me deixar aqui com 2 meninas? Mas eu falo no sentido do chamado que eu sinto na minha vida. Depois, quem sabe, a Escola do Discípulo possa ter outros projetos. Mas até lá, nós não faremos nada que nos desvie desse propósito. Expor as Escrituras. Irmãos, nós, no ano passado, recebemos ideias das mais variadas e possibilidades das mais variadas. Uma grande editora que nos procurou e falou assim: vamos fazer uma parceria, vocês divulgam os nossos livros e a gente manda uma quantia em dinheiro para vocês e tal, não sei o quê. E nós falamos: puxa vida, a oferta é bom, né? A gente tem tantos gastos aí no ministério, precisamos. E aí a pessoa falou assim: mas aí a gente tem que fazer um contrato de exclusividade, vocês não podem falar de outras editoras, só da nossa e tal, tem que ter uma porcentagem assim. Eu falei: não tem nada a ver com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Muito obrigado, agradeço. Não julgo quem faz esse tipo de acordo. Poderíamos fazer em outro momento, mas agora não. No ano passado, por conta de tudo aquilo que a gente viveu politicamente no Brasil, uma pessoa chegou e: olha, a gente tem a condição aí para vocês entrevistarem o candidato X, o candidato tal, entrevistarem o presidente, não sei o quê, vai ser bom para o canal, vocês vão ganhar relevância, vão ganhar muitos seguidores. Eu falei: Escola do Discípulo é uma escola bíblica. Nós vamos expor as Escrituras, é isso que Deus nos chamou para fazer. Não vamos entrevistar político, não vamos fazer campanha para ninguém, vamos falar dos princípios eternos da palavra. E muitas outras ideias aparecem, são sugeridas. A gente vai para Deus, dobra os joelhos, e nós nos lembramos da palavra de Abacuque, que a glória do Senhor, que o conhecimento da glória do Senhor se estenda como as águas cobrem o mar. Nós estamos comprometidos com essa palavra. Canal de YouTube já tem muito. Canal de Instagram já tem muito. Nós só vamos fazer algo que contribua para a expansão do conhecimento da glória do Senhor. E aí sim, nós sabemos que Ele será glorificado. Amém? Glória a Deus, é isso aí. Amém. Ju, vem orar pela vida do pastor, por favor. Pastor Max. Amém. Oremos. Deus, como é grandioso, como é maravilhoso, Pai, estar na Tua presença. E nesse momento queremos Te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo mais e mais da Tua palavra, amando mais e mais a Tua presença, querendo mais e mais de Ti, Pai. Deus, eu quero Te entregar, Senhor, a vida do nosso pastor. Pai, que ele seja usado profundamente, Senhor, meu Pai. Que a Tua palavra, Senhor, seja pregada, Senhor, meu Pai, e que ele seja um canal para as nossas vidas. Usa o Senhor, meu Pai, nessa tarde. Que nós possamos sair daqui cheios, Senhor, meu Pai, cheios da Tua presença, cheios mais e mais, Senhor, de Ti. Deus, eu Te agradeço, Senhor, por essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, filha. Meus irmãos, vocês já me escutam já o ano todo, né? E aí o pastor Léo ainda me dá a benção de poder falar a vocês. A pergunta para mim é: o que falar depois de ouvir o Lucas e o pastor Yuri, né? O peso da minha responsabilidade aumenta. Mas quero pedir a Lesiane, eu não sei quem está nessa parte da técnica aí, e a partir de agora, quando der 15 minutos, você solta a música para mim. Porque eu quero falar só 20 minutos, amém? Se você não acredita, eu vou acreditar em você. Né? Mas eu estou mais desejoso de ouvir, junto com os irmãos, o pastor Yuri.
mas reconheço que Deus me deu essa oportunidade e na palavra dele eu também quero ministrar e louvo a Deus por isso. Martim Lutero, ele diz que a maior força de uma cidade é a força de cidadãos que têm instruções. Mas a pergunta é: o que está sendo instruído? Que força está sendo derramada? Tudo na vida é conhecimento. E desde Oséias, capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus está dizendo isso aos judeus. E nós sabemos que a verdade é Cristo. E a palavra que temos vem de Cristo. E se existe um conhecimento que nós temos que ter para fazer uma nação gloriosa, poderosa de conhecimento da verdade, nós precisamos ensinar de Cristo. Amém? E a pergunta é: será que nós estamos exercendo essa missão? Lutero também diz algo muito extraordinário: ensinamos melhor aquilo que precisamos aprender. Então, se existe um ensinamento que nós precisamos derramar sobre as nossas vidas para sermos bons discipuladores e gerarmos discípulos, só tem um conhecimento a ser adquirido: é o conhecimento de Cristo. Porque é a verdade que liberta e que nos leva de fato à sua imagem e semelhança. João Calvino diz uma frase também muito interessante: tudo o que você vê de bom em mim é Cristo, mas tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Então, Ítalo, se o irmão vê alguma coisa boa em mim, é Cristo em mim. Se o irmão está vendo alguma coisa muito ruim em mim, sou eu mesmo. Porque nós só podemos viver ou sermos bons para o próximo se Cristo estiver em nós. Amém, igreja? Eu gosto muito da palavra de Mateus 28, versos 19 e 20. Nós vivemos elas 2 domingos, porque é o cumprimento da igreja. Deus dá o chamar à sua igreja: vinde a mim, e nós fomos. Mas agora Ele dá a sua lição: ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que não para aí o exercício da grande comissão. O texto vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, tudo aquilo que Jesus pregou para nós é os ensinamentos que nós precisamos viver. E o objetivo da igreja não é apenas ganhar almas, mas é discipulá-las, para que através desses discípulos, novos discípulos sejam gerados. Se eu estiver errado, o pastor Yuri me conserta, porque ele é o nosso pastor nesses dias. Amém? E aí a garantia que a Bíblia diz para mim e para você é essa: e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu vejo muitos irmãos aqui na igreja orando, falando assim: não, nós vamos ganhar São João da Barra para Jesus. Nós precisamos de fato apresentar Jesus a São João da Barra. Amém? As nações. Mas para isso acontecer, irmãos, eu preciso conhecê-lo. Parafraseando como Paulo: o povo perece porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Quanto mais nós mergulhamos na palavra, descobrimos nele quem somos e o porquê estamos aqui. Eu quero ler com você um texto do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua primeira epístola, no primeiro capítulo, versículo 5. Você pode abrir? 1 Timóteo, no primeiro capítulo, versículo de número 5. A minha versão é a Nova Versão Transformada.
ele diz assim: o alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. 3 coisas que movem o coração de Paulo, que leva Paulo a instruir o seu discípulo, o pastor Timóteo, através do contexto que ele estava vivendo naqueles dias e de toda a cultura enraizada, mergulhada em um gnosticismo que existia sobre a igreja de Éfeso. Nesses dias, Timóteo estava em Éfeso e pastoreava nesse ambiente. E Paulo, em meio às suas prisões, direciona essa carta ao seu filho na fé. E nas instruções que existem nessas cartas, a primeira em Éfeso e a segunda, Paulo já estava em Roma. Paulo, em seus escritos, ele diz ao coração a vida de Timóteo: o alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Meus irmãos, essa epístola ela foi escrita enquanto Timóteo era pastor em Éfeso, provavelmente isso em 64 a 66 a.C. E a segunda epístola, ele estava em Roma e estava encerrando a sua carreira, estava perto do seu martírio, e aconteceu em 67 a.C. A primeira epístola, Paulo está direcionando a Timóteo, falando da sã doutrina, e a segunda, para ele ter cuidado diretamente com o testemunho. E essa foi a última carta que Paulo escreveu, a segunda epístola. Timóteo era natural da região da Licaônica, nome bonito, né? Seu pai era um grego e sua mãe e sua avó eram judias. E aí a palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo 1,5: eu lembro, Timóteo, da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e a sua mãe, Eunice, e eu estou certo de que habita em você também. Quando Paulo olha para Timóteo, ele vê no coração dele uma fé sincera. E a fé sincera só pode ser produzida no coração do homem que foi instruído pela palavra. Amém, igreja? A pergunta que eu tenho que me fazer é: a fé que me move é a fé que foi produzida pela graça, pelo meu Senhor, pela palavra? Sem fé é impossível agradar a Ele. Então Paulo está dizendo para Timóteo: olha, quando eu me lembro de você, eu observo que sua fé é sem fingimento. E é a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. E eu estou certo que ela habita em você. E é por isso que o alvo da minha instrução a você, Timóteo, é com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Paulo, em outras palavras, está dizendo assim: eu sei quem eu era, mas a partir do momento que eu me encontrei com a palavra, a partir do momento que eu me encontrei com Jesus, a partir do momento que eu recebi o impacto do Espírito Santo, essa fé foi gerada em mim. E eu tenho um amor puro do coração, porque toda pureza que eu preciso só pode vir do meu Senhor. Eu tenho uma consciência limpa, porque só o Senhor pode nos dar paz de espírito quando nós trilhamos as nossas vidas nas veredas da sua justiça. E ele encerra dizendo que ele tem uma fé sincera. E a fé sincera está depositada naquilo que Cristo quer fazer conosco, e não no que nós desejamos que Cristo faça conosco. E uma fé sincera é aquela que diz sim ao chamado do Senhor, e não sim ao desejo ansioso e enganoso do seu próprio coração. Timóteo, irmãos, ele teve um encontro com as Escrituras desde a sua infância. Sua mãe e a sua avó o discipulavam. E ele foi atingido por essa palavra. Ele tinha uma fé sincera. E
E é por isso que o apóstolo Paulo põe os olhos nele. Porque o apóstolo Paulo compreende que a vocação, gerar discípulos, investir tempo de discipulado, tem que ser na vida de homens e mulheres que querem ter um coração puro, uma mente limpa e uma fé sincera diante de Deus, sabendo que o Senhor é o centro de todas as coisas e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então Paulo é aquele que está no meio do seu apostolado, observando aqueles que lhe cercam. E nós vamos ver mais à frente, na segunda carta, que ele diz a Timóteo, olha, a exposição dessa palavra tem que ser entregue a homens idôneos, puros e sinceros, que amam a Deus. 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acreditava firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando Paulo olha para Timóteo, ele diz, permaneça naquilo que te ensinaram e não abra mão disso. Porque a minha instrução para você é você permanecer em um amor puro, um coração límpido, para que você tenha uma consciência limpa e uma fé sincera. Por que Paulo está falando isso a Timóteo? 1 Timóteo 3 diz assim, quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade, nem desperdiçasse tempo em discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus e realizado pela fé. Minha amada igreja, uma fé sincera tem a ver com um coração puro. Uma fé sincera tem tudo a ver com um coração limpo. E no momento que Paulo se encontra com o Senhor das Escrituras, no momento que Paulo é confrontado pelo Espírito Santo, que revelou, inspira e ilumina a sua própria revelação, Paulo deixou de viver a velha natureza para viver a nova natureza em Cristo Jesus. E eu quero dizer para vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui. Desde quarta-feira. Muitos nessa hora estão na praia, descansando, alguns trabalhando, é claro. Mas vocês estão aqui. Isso mostra dependência. Não de uma igreja, mas do Senhor. Isso mostra fome e sede. Não de um título, mas de ser discípulo de Cristo. Isto mostra no meio do arraial de uma nação que ainda existe corações sedentos, buscando ter um coração puro, uma mente sã, para viver uma fé sincera. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é a fé sincera que traz à existência aquilo que não existe, que nos faz provar o improvável. Então, como co-pastor dessa igreja, porque o pastor dessa igreja é Jesus, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você aqui vai ser gerado na palavra, porque discípulos de Cristo não seguem a homens, seguem a Jesus de Nazaré. Então a palavra de Paulo é essa. Então ele teve desde a infância um encontro com a palavra. Timóteo teve um encontro com a palavra. Timóteo foi afetado por isso. Paulo identifica isso dele. A sua conversão provavelmente aconteceu na primeira visita de Paulo a Listra. Põe para mim aí, filha, Atos 14, 8 e 20. Me ajuda porque eu tenho 15 minutos, por favor. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria esse problema desde o nascimento e, portanto,
nunca tinha andado, estava sentado. E ouvia Paulo pregar. Observa, Paulo estava pregando. Paulo olhou diretamente para ele e vendo que ele tinha fé para ser curado. Observa isso no texto. O privilégio de termos a fé dado pelo Senhor, graça do Senhor a nós. Disse em alta voz: levante-se. O homem se levantou e deu um salto e começou a andar. Nós vamos até o 20, tá, filho? A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: os deuses viram até nós em forma de homens. Vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifício aos apóstolos. Observe só, quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, eles rasgaram as roupas e correram para o meio do povo e gritaram. E olha o que eles gritam: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens comuns como vocês. Viemos lhe anunciar as boas novas. Paulo é aquele que recebeu o impacto da grande comissão. E a partir do momento que ele encontrou com Cristo, ele entendeu que ele precisava ir às nações. Que ele precisava pregar o evangelho de Jesus. Porque o evangelho o alcançou. Amém? Só que as pessoas confundiram ele por causa desse gnosticismo como deuses. E ele se coloca na posição dele. Porque o homem que vai em nome do Senhor não é o homem que vai, é o Senhor que está indo diante dele. E Isaías 43 vai dizer isso para nós. Então Paulo e Barnabé eles rasgam as vestes e diz: nós viemos anunciar as boas novas, para que abandone essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração, alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse os sacrifícios. Olha como o povo era místico. Olha como o povo vivia o gnosticismo. Então, alguns judeus chegaram da Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Foi nesse contexto de história que lá está Timóteo. E surge um pregador na sua vida. E Timóteo é impactado pela vida de Paulo. E ele se torna um discípulo. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quem não vive a fidelidade da Escritura se perderá. Mas quem encontra a fidelidade das Escrituras se achará. No momento que Timóteo, tendo uma fé refinada, porque ouviu as Escrituras da sua mãe e da sua avó, se depara com Paulo, ele observa que Paulo carrega algo que não era do próprio Paulo, mas era algo que vinha do seu Senhor. E a sua fé testemunha com a fé de Paulo. E a partir dali ele se torna um discípulo. Que grandeza. Por isso que 2 Timóteo 1, de 5 a 7 está dizendo: lembro-me de sua fé sincera, como era da sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa fé continua firme. Por isso, eu quero lembrá-lo de avisar a chama do dom que Deus lhe deu
quando impus minhas mãos sobre você, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. A vida de Paulo e de Silas, e de Timóteo, está associada à grande comissão. E a partir daí, eles querem cumprir o ID, anunciando o evangelho salvador, libertador de Jesus. Timóteo recebeu o impacto da palavra, nesses dias você também está recebendo. E o anseio desse pastor, que não é um grande intelectual, mas que ama as Escrituras e ama a gente, é que essa igreja aqui, como o pastor Yuri acabou de ministrar para nós tenhamos fome e sede da presença de Deus, mas que essa palavra não pare em nós, ela seja semeada através de nós. Que as nossas atitudes venham falar mais do que as nossas palavras. Esse ID é a escola do discipulado. Eles foram. Timóteo é aquele que seguiu a Paulo e se permitiu passar por esse grande discipulado. E a Bíblia diz que Paulo o estimou muito. Em Atos 17:14 diz assim: os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Em Atos 18:5 vai dizer também: depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Em Romanos 16:21 diz assim: Timóteo, o meu colaborador. Paulo tinha estímulo na vida e na alma e ter o prazer de citar nos seus escritos a vida do discípulo que o seguia, chamado Timóteo. Alguém que ele estava preparando para dar continuidade ao que Deus lhe confiou. O evangelho não para em mim, irmãos. A palavra de Deus não foi revelada para parar somente em mim. É para ser semeada diante das nações. Por isso que ele diz: ide, fazei discípulos. Ide por todas as nações, pregando as boas novas do evangelho, para que essas vidas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue as ensinando, discipulando em tudo aquilo que eu ensinei. E nós ouvimos aqui, Jesus já pregou tudo. Você vai lá no Sermão da Montanha, lá está o tudo que nós precisamos para que essa nação seja transformada. Então, o conhecimento que nós precisamos é o conhecimento que nós precisamos ensinar. Eu quero encerrar dizendo o texto de 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Paulo diz assim: Timóteo, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu quero encerrar lendo alguns textos para você compreender a consciência de Paulo, o discernimento de Paulo ao observar a Timóteo e a percepção de Paulo de identificar em Timóteo uma fé sincera, um coração puro e uma mente brilhante para dar continuidade naquilo que Deus lhe entregou. O meu chamado não para em mim. O seu chamado não para em você. Não é papel do pastor gerar discípulos. O papel é da igreja de buscar o conhecimento de Deus para ter um coração puro, uma consciência limpa
produzir uma fé sincera para que pessoas sejam impactadas. Então, Deus nos chamou e nos capacitou na palavra para irmos pregarmos a palavra a todos, para que todos se tornem também os seus discípulos. Com essa consciência, Paulo diz a Timóteo a partir do versículo 12 de 1 Timóteo: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus. Observa só, o nosso Senhor. Já soltou a música aí? Não, né? Já? Eu não estou ouvindo a música, não. Então aumenta aí para me ouvir. Que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, eu recebi misericórdia, porque agi por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Essa é uma afirmação digna, Timóteo, de confiança, e que todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi a misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente, de modo que sirva de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém, Timóteo? E aí ele diz no versículo 18: Timóteo, o meu filho estimado, um presente que Deus me deu para pregar o Evangelho, para discipulá-lo, para reafirmar na vida dele a fé da sua avó, da sua mãe, o encontro que ele teve com as Escrituras quando era ainda menino, para relembrá-lo que foi eu que impus a mão e fiz dele um evangelista diante das nações, mas para reafirmar que quem fez isso foi o Espírito Santo, pela fé sincera que tinha no coração dele. Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apega-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitam deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufraga. Irineu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam não blasfemar. A W. Tozer diz, irmãos, nunca ouço um homem que não ouça a Deus. Ele também diz, eu nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existe atalhos para a santidade. E a W. Tozer também reafirma, enquanto alguns procuram erros na Bíblia e enganos nas traduções, um homem sincero, com uma Bíblia aberta, sem dúvida, encontrará depressa o que há de errado consigo mesmo. A fé que temos, Ele nos deu. A palavra que temos, Ele nos deu. A salvação que temos, é Ele que nos deu. O chamado que alcançamos, foi Ele que nos deu. O ID que estamos exercendo, é Ele que nos capacita. Simplesmente porque diante de nós está descortinado o autor da vida, Jesus Cristo. A W. Tozer também diz, há uma doce teologia no coração que só se aprende na escola da renúncia. Timóteo, meu filho, o gnosticismo está em Éfeso, eu estou partindo para Roma e vou morrer, mas por favor, a instrução que eu estou te dando é de um amor que vem de um coração puro, que foi purificado pelo Senhor da palavra. A instrução que eu estou te dando é de uma consciência limpa, que o Senhor me resgatou da natureza pecaminosa e me fez um bandeirante do evangelho dele.
A minha instrução é de uma consciência limpa e de uma fé sincera, porque no momento que na estrada de Damasco eu fui confrontado, eu me rendi ao Senhor da palavra, eu me entreguei a Ele e descobri o tudo que Ele tinha para mim a partir dele. Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Meus irmãos, quando o pastor Lucas leu a carta de Inácio de Antioquia, as lágrimas desceram dos meus olhos. Porque a grande verdade é essa. Nós queremos Cristo. Nós estamos aqui por Cristo. Mas poucos querem renunciar à própria vida para morrer por Ele. E nós precisamos despertar para isso. 2 garotos estavam reunidos, e eu encerro aqui. E um virou para o outro e falou assim: conheci um homem brilhante. É mesmo, ele sabe tudo. Ele tem uma sabedoria enorme. É mesmo? Eu quero conhecê-lo, você pode me levar? Aqueles 2 garotos foram, bateram na porta daquele homem, e a sua esposa lhe atendeu. E ao lhe atender falou assim: nós viemos falar com um gênio. Seu esposo, ele é muito inteligente. Ele adoeceu, está acamado. Nós podemos ver? Pode. Chegaram perto dele. O menino que apresentou falou assim: ele está dormindo? Não. Ele está em coma profundo. Ele não vê, ele não ouve, ele não sente. Nós só estamos esperando ele falecer. E aquele garoto olhou para aquele homem deitado e disse: uma mente tão brilhante, com um corpo tão inerte. Eu espero que no dia final, Jesus não diga o mesmo de mim e de você. Porque Ele nos deu uma mente brilhante. E a nossa vida não pode ser inerte. Vão, preguem as Escrituras, anunciem o Salvador, gerem discípulos, porque um coração puro, uma consciência limpa, vive uma fé sincera. Timóteo, meu filho, Deus confia a palavra a homens idôneos. E eu encerro lendo 2 Timóteo capítulo 2. Meus filhos, sejam fortes por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las às outras. Suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois, se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, e o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que eu estou dizendo. O Senhor ajudará a entender todas as coisas. Lembre-se, Timóteo, que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso eu sofro, estou preso como um prisioneiro. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, eu estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança, Timóteo. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre-se dessas coisas a todos e ordena-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causas de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar graves prejuízos a quem as ouve. Timóteo, verso 15 de 2 Timóteo, capítulo 2. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Seja um bom trabalhador e não tem que se envergonhar e que ensine corretamente a palavra da verdade. Amém?
se converta às Escrituras, e as Escrituras convergerá você à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Paulo gerou Timóteo. Você, com a sua fé sincera, com o seu coração puro e com sua consciência em paz, está gerando quem? Prega a palavra, tempo fora de tempo, gera discípulos, porque o impacto de Jesus não foi somente para a sua vida, é para todas as nações. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Quem quiser ir tomar